Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Valdir Monteiro e nós vamos corrigir na aula de hoje o exame 41 da prova da OAB, que foi aplicado agora em julho de 2024, e vamos resolver as 6 questões de direito constitucional. Vamos pedir aqui o auxílio dos nossos slides para ficar mais fácil a visualização por parte de vocês. Lembrando também que meus e-mails, minhas redes sociais estão à disposição de vocês. Qualquer dúvida, qualquer problema que tiverem na resolução destas questões, eu estou à disposição. Muito bem, vamos lá então falar da primeira questão. Eu pego aqui a prova branca, né, que vai da questão 11 a 16, versando aí sobre direito constitucional, para que nós possamos, então, resolver estas questões. A primeira questão, que é a questão número 11, ela diz o seguinte: ao exercer o direito de petição, determinada pessoa jurídica estabelecida no território brasileiro precisou realizar o pagamento de taxa para que o órgão administrativo competente analisasse a tese de que o agente público praticara uma ilegalidade em seu desfavor, o que lhe acarretou um ônus financeiro indevido. Tal pagamento foi cobrado com base no que dispõe a Lei Federal número Y, recentemente publicada, que dispõe sobre essa exigência. Diante de tal contexto, assinale a opção que se harmoniza com o direito constitucional brasileiro. Pois bem, o examinador, ele está, então, querendo saber especificamente sobre o direito de petição. E o direito de petição precisa do pagamento de taxa, mesmo sendo em órgão administrativo, como gerou um ônus em desfavor da pessoa jurídica, precisa do pagamento de taxa? Não, não precisa do pagamento de taxa. Isso está expresso na nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 34. Mas vamos lá, vamos verificar as alternativas. O examinador colocava ali as opções, não é? Eu já assinalo para vocês a letra B como sendo a correta. Então, o referido pagamento é devido pela pessoa jurídica? Não, não é devido. Ao exigir o referido pagamento como requisito para apreciação da ilegalidade noticiada, a Lei Federal número Y é inconstitucional por afrontar o exercício do direito de petição. Exatamente, esta é a alternativa correta. Por quê, professor? Vejam lá o que diz o artigo 5º, inciso 34 da nossa Constituição. São a todos, não importa se é pessoa física ou pessoa jurídica, a todos assegurados, independente do pagamento de taxas. O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Então, nós temos aqui como fundamento da resposta correta o artigo 5º, inciso 34, letra A da Constituição Federal. As outras questões, por ser um remédio constitucional direcionado ao âmbito jurisdicional, o direito de petição sem pagamento de taxas não é operativo na via administrativa. Claro que é, sim, cabível o direito de petição também na via administrativa. A Lei Federal número Y é válida desde que, por meio de interpretação conforme a Constituição, seja entendido que o referido pagamento tem sua exigibilidade restrita aos casos em que o direito de petição descreva abuso de poder. Não, todas estas alternativas elas estão equivocadas. A única alternativa certa
é a letra B de bola. Então, ao exigir referido pagamento como requisito para apreciação da ilegalidade, a Lei Federal número Y é inconstitucional por afrontar o direito de petição. Esta é a resposta correta, com fundamento no artigo 5º, inciso 34, letra A da Constituição, que assegura a todos, seja pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, independente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. Segunda questão, diz que uma proposta de emenda constitucional foi apresentada pelo presidente da República. Então, uma PEC apresentada pelo presidente da República. Lembrando que o presidente da República, ele é sim um dos legitimados, nos termos do artigo da nossa Constituição Federal, para apresentar uma proposta de emenda constitucional. Lembrando, quem que pode apresentar uma PEC? 1/3, no mínimo, dos deputados ou senadores, 1/3 dos deputados ou 1/3 dos senadores, o presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas dos estados. Então, apenas estas 4 pessoas podem apresentar uma PEC. Pois bem, o presidente apresentou a PEC à Câmara dos Deputados. Tal PEC, para alguns parlamentares, versa sobre matéria que é manifestamente ofensiva ao núcleo essencial do Pacto Federativo. Opa, nós temos aqui cláusula pétrea. Então, o examinador está dizendo que o presidente da República apresentou uma PEC violando cláusula pétrea, na visão de alguns parlamentares. Apesar disso, é aprovada pelas comissões competentes e colocada em pauta pela mesa para votação pelo plenário. Lembrando que uma PEC, ela precisa, para ser aprovada, votada pelas 2 casas 2 vezes e precisa do quórum mínimo de maioria de 3/5. Diversos deputados federais do bloco de oposição, inconformados com esta situação, consultam você, como advogado, sobre a possível medida judicial para ser reconhecida a incompatibilidade da PEC com a Constituição da República, de modo a impedir a votação no plenário. Então, vejam, o objetivo aqui, qual que é? Impedir a votação no plenário. Diante de tal contexto, assinale como advogado a opção que se harmoniza com o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade. Pois bem, vamos lá. Nós temos no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, a relação, então, das cláusulas pétreas. Não será objeto de emenda constitucional a proposta tendente a abolir forma federada de Estado, que é justamente o que o presidente da República teria apresentado aqui, não é? Violando supostamente o Pacto Federativo. Mas continua. O voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, este rol descrito no artigo 60, parágrafo 4º, são as cláusulas pétreas. Para impedir a votação, o que os deputados têm à sua disposição? Existe a possibilidade, pessoal, de se ingressar com um mandado de segurança no STF. Então, os próprios deputados federais, eles têm legitimidade para ingressar com o mandado de segurança diretamente no Supremo. Mas vejam, quem pode ingressar com esse mandado de segurança é quem vai votar. E quem vai votar? Os deputados federais. Então, a legitimidade para este mandado de segurança é apenas dos deputados federais. Existe farta jurisprudência do STF neste sentido. Vamos ver as opções. A PEC, enquanto não for aprovada e convertida em um ato normativo vigente e eficaz, não pode ser objeto de nenhum tipo de controle de constitucionalidade. Opa, tá errado aqui, porque lembrem-se que existem o controle de constitucionalidade, que pode ser um controle prévio, não é?
antes da publicação da lei, ou um controle repressivo, feito depois da publicação da lei. Então está errada essa alternativa, porque pode sim ser objeto de controle de constitucionalidade de forma prévia. É possível que a PEC seja considerada inconstitucional em sede de mandado de segurança impetrado no Supremo Tribunal Federal por qualquer deputado. Opa, esta é a alternativa correta. Então, qualquer deputado tem legitimidade para ingressar diretamente no Supremo com o mandado de segurança. As outras alternativas: é cabível uma ação direta de inconstitucionalidade perante o STF ajuizada por qualquer partido político com representação no Congresso? Não. Ação direta de inconstitucionalidade, pessoal, ela é cabível depois que a norma já existe, depois que ela já foi aprovada pelas duas casas e publicada. Então, aí nós teríamos o controle repressivo de constitucionalidade feito pelo Poder Judiciário. Não é o caso, portanto. Por quê? Porque a lei ainda sequer foi aprovada. O que os deputados querem é justamente impedir a votação. E a última alternativa: como a PEC viola preceito fundamental, pode ser deflagrado o controle abstrato de constitucionalidade via arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o STF. Também não. A DPF, gente, também, ela é proposta depois que a lei já está em vigor. No caso, os deputados de oposição, eles queriam impedir a votação. Então, a lei não estava em vigor ainda, era um projeto de lei. Por isso, a única alternativa correta é a letra B de bola. Vamos lá? Como fundamento, pessoal, nós temos, então, aqui o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, que traz no seu inciso 1º a forma federada de Estado. Questão número 13. No estado Ômega, um deputado estadual ajuizou representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local. Então, um deputado estadual ajuizou uma representação lá no TJ local, visando questionar a constitucionalidade de uma lei estadual. O tribunal, porém, se negou a reconhecer da representação, argumentando que o deputado não possuía legitimidade ativa, conforme estabelecido na Constituição Estadual. Inconformado, o deputado considera interpor recurso extraordinário a ser julgado perante o STF contra a decisão do Tribunal de Justiça. Com base no sistema jurídico constitucional brasileiro, o advogado do deputado estadual informou corretamente que... Então, mais uma questão versando sobre controle de constitucionalidade. Pessoal, quem tem legitimidade para ingressar arguindo a inconstitucionalidade de leis, no âmbito da Justiça Federal, está disposto lá no artigo 103 da nossa Constituição. No âmbito da Justiça Estadual, a Constituição Estadual vai trazer quem tem legitimidade ativa para isso. O Tribunal de Justiça local disse: olha, espera lá, o deputado não possui legitimidade, pegando aí um paralelo com a Constituição Federal. Um deputado federal não tem legitimidade. Quem tem legitimidade é a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa do Senado Federal. Então, um deputado sozinho, ele não tem a legitimidade se fosse uma questão de âmbito federal. E aí, se fazendo um paralelismo constitucional, você chegaria à conclusão que um deputado estadual também não poderia questionar, junto ao Tribunal de Justiça local, a constitucionalidade desta lei estadual. Mas vamos lá verificar as alternativas que o examinador nos propõe. Então, nós temos primeiro, não cabe recurso extraordinário, pois o Tribunal de Justiça é guardião da Constituição Estadual e a questão não envolve norma de reprodução obrigatória.
essa é a alternativa correta, porque enquanto nós temos a Constituição Federal tendo como guardião o Supremo Tribunal Federal, todas as questões constitucionais podem chegar até o Supremo. No âmbito estadual, quem é o guardião da Constituição estadual? É o TJ, o Tribunal de Justiça, que é o guardião da Constituição estadual. Então vejam, só voltar, que o guardião de uma Constituição do Estado é o TJ. Está lá no artigo 125, parágrafo 2º da nossa Constituição. Então, cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão. Então, aquilo que eu falei, enquanto o STF é o guardião da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça, ele é o guardião da Constituição estadual. Por isso as questões chegam no TJ e morre no TJ. Não tem como você ir até o STF, a não ser que houvesse uma violação de um artigo da Constituição Federal. Mas como não temos aqui violação ao artigo da Constituição Federal, mas sim, supostamente, o artigo da Constituição estadual, morre no TJ, não vai para o STF. Então, a alternativa correta é a letra A, de aprovado. Verificando as outras questões. É cabível recurso extraordinário, pois a decisão do Tribunal de Justiça envolve interpretação da Constituição Estadual que deve ser revista pelo STF. Não, gente. Constituição Estadual, quem dá a última palavra é o Tribunal de Justiça. Não é possível interpor recurso extraordinário, mas sim recurso ordinário, pois trata-se de matéria de direito infraconstitucional. Mais uma vez, não por quê? Porque o guardião da Constituição Estadual é o TJ, morre no TJ. Deve ser interposto recurso extraordinário, pois qualquer decisão do Tribunal de Justiça pode ser revisada pelo STF, independente da matéria. Não, gente, o STF, ele é o guardião da Constituição Federal, não da Constituição Estadual. Portanto, a alternativa correta é a letra A, de aprovado. Não cabe recurso extraordinário, tá? Morre no TJ. A questão número 14, já passamos da metade, então, das questões do exame 41 da prova da OAB. Tendo em vista a existência de inúmeras controvérsias entre órgãos judiciários que geravam grave insegurança jurídica, o Supremo Tribunal Federal editou há quase uma década a súmula vinculante X, que tratava de incidência de determinado tributo em situações e condições específicas. O Procurador-Geral da República, apontando as mudanças legislativas e as emendas constitucionais promulgadas em tempos mais recentes, manifestou-se na mídia sobre a ausência de compatibilidade da referida súmula com a ordem jurídica brasileira, sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Pessoal, súmula vinculante, ela pode ser editada, revista ou cancelada sempre por maioria de 2/3 do STF. Lembrando que quem edita a súmula vinculante, quem revisa ou quem cancela, é única e exclusivamente o Supremo. Só o STF que pode editar, revisar ou cancelar a súmula vinculante, sempre por maioria de 2/3 dos seus membros. Pois bem, vamos lá então verificar as alternativas. Por não se encontrar na esfera da Justiça Federal um Tribunal de Justiça de Estado-membro, não está obrigado a seguir as diretrizes estabelecidas na súmula vinculante em questão. Opa, espera lá, pessoal. O próprio nome já diz. Se é súmula vinculante, vincula
todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública. Claro que o legislador pode legislar diferente da súmula vinculante, consequentemente, a súmula vinculante poderá perder esse efeito, mas sempre o Supremo quem vai editar, rever ou cancelar, ok? A letra B é a alternativa correta. Para o cancelamento da súmula vinculante em referência, será necessário que o Pleno do STF se manifeste pelo quórum qualificado de 2/3 dos seus membros. Exatamente, esta é a opção correta. Ainda que o STF entenda que o teor da súmula vinculante não mais se coaduna com a ordem constitucional, somente poderá apreciar seu cancelamento se provocado por algum agente legitimado? Não. O STF, ele pode, nestes casos, agir de ofício. Ele pode editar, rever ou cancelar uma súmula vinculante mediante provocação ou de ofício. Portanto, ele não precisa ser provocado por algum agente legitimado. A fim de obter o cancelamento da mencionada súmula vinculante, deverá o Procurador-Geral da República provocar o STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. Não, gente, a DIN, não é ação, ou ADI, ação direta de inconstitucionalidade, refere-se às leis que foram feitas após a Constituição de 88 e que afrontam a Constituição. Aqui não seria caso de ADIM, porque uma súmula vinculante, ela pode sim ser incompatível com uma lei posterior, mas não há que se falar em inconstitucionalidade neste caso, por isso não seria o caso de ADIM. A alternativa correta é a letra B de bola. Então, para cancelamento da súmula vinculante, o STF precisa do quórum de 2/3 dos seus membros, ok? Lembrando que o fundamento legal para isso está lá no artigo 103A da Constituição, que estabelece que o STF poderá, de ofício ou por provocação, então vejam, o STF poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 dos seus membros, após reiteradas decisões sobre a matéria constitucional, aprovar a súmula que, a partir da sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento. Então, sempre se exige aí este quórum de 2/3 para que o STF possa rever, editar ou cancelar uma súmula vinculante, ok? Lembrando também, pessoal, que isto pode ser feito de ofício pelo STF. Questão número 15. O Birajara é membro de uma comunidade indígena situada em terras regularmente demarcadas. Um membro de uma comunidade indígena. Ali, vivendo conforme as tradições dos seus ancestrais. Em determinado momento, ele resolveu tentar vida nova em uma cidade brasileira. Sem recursos para dar início a esse projeto, decidiu vender a terra em que habitava desde o seu nascimento para um grupo de agricultores que pretende ali se instalar definitivamente. Sobre a hipótese narrada, segundo a ordem jurídico-constitucional brasileira, assinale a afirmativa correta. Pessoal, o Birajara, ele era índio, morava numa comunidade indígena, terra demarcada. Pode ser vendida? Não pode. A Constituição Federal, ela proíbe que se venda estas terras. Está lá no artigo 231 da nossa Constituição Federal. Não teria sentido você proteger, não é, os indígenas e permitir que eles vendam esta terra. Eles terão usufruto da terra, mas não podem vender. Então vamos lá para as alternativas. Letra A. O Birajara somente poderá
dispor das terras se a alienação comprovadamente atender os imperativos da ordem econômica brasileira. Não, ele não pode alienar esta terra. O Birajara, caso figure como proprietário das terras no registro de imóveis, não vai ter o Birajara, gente, como proprietário da terra. Por que não? Porque os indígenas, eles têm apenas o usufruto da terra. Então, ele não pode aliená-las, tá? Não poderá aliená-las. O Birajara não pode efetivar a venda almejada, pois as terras em questão não são passíveis de alienação e nem mesmo de disposição. Esta é a alternativa correta. Os indígenas, eles não podem alienar e nem dispor destas terras. Eles simplesmente podem usá-las. Eles têm o usufruto da terra. O Birajara somente poderia alienar as terras após a devida autorização por parte da comunidade indígena que é proprietária das terras. Não, comunidade não é proprietária das terras, gente. Eles têm o quê? Eles têm o usufruto destas terras. E onde nós temos isso? Lá no artigo 231 da nossa Constituição Federal. Vejam, o artigo 231 da Constituição diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os originários terras nacionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural segundo usos, costumes e tradições. E o parágrafo 2º, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhe o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Portanto, não pode vender. Ele tem a posse, não é, das terras e cabe o usufruto apenas. Ok? Última questão de direito constitucional do exame 41. Durante uma operação policial, conhecido traficante de substâncias entorpecentes de alta periculosidade que operava no município Alfa, foi preso em flagrante. Sua prisão, no entanto, por alegadas razões de segurança, não foi comunicada a ninguém. Opa, pera lá, como é que é a história? Prendeu alguém em flagrante e não comunica a ninguém? Pode isso? Não pode, não é, gente? Constituição de 88 vem justamente combater os abusos que aconteciam na época do regime militar e textualmente estabelece no artigo 5º, inciso 62, que deve haver uma comunicação ao juiz e à família do preso. Isso está lá no Código de Processo Penal também. Acrescentando-se que o local onde se encontra detido é desconhecido. Opa, ele está preso, custodiado pelo Estado, mas não se sabe onde ele está preso. Família do preso procura você na qualidade de advogado para saber se ocorreu a violação de algum direito fundamental do preso. Com base na situação descrita e no sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a afirmativa correta. Opa, temos aí sim violação, não é, ao artigo 5º da nossa Constituição Federal, que é inclusive cláusula pétrea. Vamos lá as opções. Não houve desrespeito a qualquer direito fundamental do preso. Teve, né, gente? Visto que a ordem constitucional estatui que, para os casos de prisão em flagrante, os agentes policiais têm até 72 horas para comunicar à família da prisão? Não, não é isso, está errado. A comunicação é imediata. Letra B, a alternativa correta,
A prisão e o local onde o preso se encontra detido deveriam ter sido comunicados imediatamente à família ou a outra pessoa por ele indicada, bem como ao juiz competente para apreciar a legalidade da prisão. Exatamente. Comunicação imediata à família e ao juiz. O juiz vai verificar se relaxa o flagrante, se concede liberdade provisória ou se converte esta prisão em flagrante em prisão preventiva. As outras opções, por se tratar de criminoso de alta periculosidade, ele deixa de ser considerado pela ordem constitucional titular de direitos fundamentais. Opa, meu Deus do céu, o que é isso? Não pode, hein, gente? Seja lá quem for, desde o mais santo dos homens até o mais perigoso, tem assegurado todos os direitos fundamentais. A falta de comunicação da prisão e do local em que o preso se encontra são justificáveis, o que decorre a necessidade de se preservar a segurança da sociedade, considerando a periculosidade do agente? Jamais. Lembrem-se que o advogado vai ter sempre acesso ao preso e a família tem que ser comunicada onde ele está, assim como o juiz competente, justamente para verificar se não há algum tipo de abuso. Então, temos como fundamento o artigo 5º, inciso 62 da nossa Constituição, que estabelece que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Seja a mais alta periculosidade ou não, é assegurado isto como cláusula pétrea e sempre a família, o juiz ou a pessoa indicada serão comunicadas da prisão, ok? Eram estas as questões de direito constitucional. Não houve nesta prova maiores dificuldades, não é? Eram questões esperadas que caíram aí no exame de ordem. Espero que vocês tenham entendido as questões e fica aí o convite mais uma vez para seguirem minhas redes sociais. Tem ali o Instagram, @MarceloValdir, e-mail, Facebook, canal aqui do YouTube. Fiquem à vontade para entrar em contato. E eu espero que a resolução destas questões ajude a você, candidato a exame de ordem, e também você que gosta do estudo de direito constitucional, venha entender como que vem sendo questionado estas matérias, estes assuntos nas provas recentes do exame de ordem.